Eu ouvindo com esse momento uma tristeza, uma angústia, e isso é o sentimento do Espírito de Deus. É o sentimento do Espírito de Deus neste mundo. Aleluia. Aleluia. Porque tem dia, irmãos, que é tempo de alegria, às vezes é tempo de choro, é tempo de lamentar, é tempo de clamar, é tempo de derramar lágrimas, é tempo de chorar, de clamar chorando aos pés do Senhor, com restauração, porque Ele é o Espírito da vida, Ele pode agir sobre o clamor da igreja, e tem entendido o que o Senhor tem falado nesses últimos dias. Aleluia. Glória a Deus, que Ele possa colocar esse clamor em nossos corações a cada dia, irmãos. Nós devemos clamar pelo nome de Jesus também. A glória do Senhor está pela igreja, principalmente. Pela igreja do Senhor, pela noiva do Senhor. Todo o seu lugar, em nome de Jesus. Estamos ligados ao Senhor, adorando a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Graças ao Senhor. Ainda nesse espírito de oração, vamos colocar de pé. Convido os intercessores a estarem vindo aqui à frente. Nós vamos estar intercedendo. A igreja vai interceder, a igreja intercessora que ora ao Senhor, o Senhor atende, o Senhor vai pegar as cadeias, em nome de Jesus, para que Ele nos ungiu, para estarmos indo pregar o Evangelho do Senhor. Nessa hora nós vamos guerrear, quando todo nós, coloque de pé, não só suas vozes, não só clamar, vamos interceder por essa nação, no primeiro domingo do mês, onde nós celebramos a ceia do Senhor, nós também oramos, jejuamos por essa nação que precisa tanto da oração, que precisa tanto da salvação do Senhor, porque o Senhor Ele morreu por todos nós, por todos aqueles que ainda não têm, mas em nome de Jesus virão para a glória do Senhor. Vamos estar orando nessa hora, não só clamando, não só orando, amém? Santo Deus, Deus Pai Todo-Poderoso, ainda na tua santa presença, Senhor, podemos sentir a tua presença neste lugar, a tua unção, o teu poder, Senhor. Sabemos que, Senhor, tu estás aqui, Senhor, tu tens o tocado, tens sido manifestando o teu poder, renovado, falado, visitado, Senhor, cada um de nós. Continua a fazer grandes obras neste lugar, maravilhas possam acontecer, Senhor. Reveste-nos da tua armadura, Pai, o teu sangue cobre, Senhor, nossas vidas, contra toda a represália, contra tudo que o diabo vem lançar, Senhor. Fortalece a tua igreja, o teu povo, Senhor, e desperta nesse dia, Senhor, para fazer a tua obra, para cumprir o teu chamado, de evangelizar, de ganhar orações para ti, em nome de Jesus, ó Pai. Dá-nos, Senhor, sabedoria ao falar, dá-nos ousadia, Senhor, para pregar o teu palavra, pelas cadeias do salão, pelos milhões, Senhor, que operam, Senhor, neste mundo, e impede, Senhor, a tua palavra de ser anunciada, a tua palavra de chegar nas corações, nessa hora, onde não foi nossas mãos, e na autoridade, Senhor, isso foi
Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Chama no espaço. Amém, igreja. Amém. Só o Senhor é Deus na salvação. Amém. Deus já foi o Senhor é Deus. O Senhor Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, tomamos posse e teremos, porque o poder da nação, o nosso tem muito poder, e nosso Deus é poderoso para quebrar os irmãos, amém? Em nome de Jesus, de nós pode se assentar, eu passo essa hora para o pé, amém? Amém. Então, na igreja dos pais do Senhor, é o momento de ofertarmos na casa do Senhor. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Levítico, capítulo 26. Livro de Levítico, capítulo 26. Amém? A partir do versículo 3, diz assim: se andares nos meus estatutos e guardares os meus mandamentos e os cumprires, eu vos darei as vossas chuvas a seu tempo, e a terra dará o seu produto, e as árvores do campo o seu fruto. A nevoeira se estenderá até a vindima, e a vindima até a sementeira, e comerei o vosso pão a fartar, e habitarei seguros na vossa terra. Amém? Temos aqui uma promessa poderosa do Senhor, de que se guardarmos os mandamentos do Deus vivo Todo-Poderoso, essa palavra ele deu para o povo de Israel naqueles dias, mas hoje nós somos Israel de Deus, e essa palavra serve para nós também, né? E ele diz aqui: se nós andarmos nos seus estatutos e guardarmos os seus mandamentos e os cumprirmos, o Senhor mandará chuva, vai dar provisão ao tempo certo. O Senhor não vai permitir que nada venha nos faltar em nossas vidas, mas é preciso atentarmos para uma coisa: guardarmos e praticarmos os mandamentos do Senhor. É necessário que venhamos atentar nessas coisas, porque ele diz aqui: se, né, como o pastor tem andado a falar, se andarmos, né, nos estatutos do Senhor e cumprirmos, ele vai dar as vossas chuvas. Então, ele vai abrir as janelas do céu e vai dar a terra, que vai derramar bênçãos sem medida sobre as nossas vidas. É necessário que, a cada vez que nós viemos ofertar, nós temos que buscar, às vezes, estar libertos de todas as coisas que muitas vezes ainda tem nos aprendido. Nós precisamos de libertação a cada dia de nossas vidas. Né? Eu creio que ninguém aqui é 100% liberto de todas as coisas. Né? A gente tem que buscar cada dia uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eu tenho que buscar libertação para a minha vida, em muitas áreas da minha vida. Eu tenho buscado, tenho orado. E para que essa palavra venha se cumprir em nossas vidas, todas essas coisas têm que ser feitas. Porque Deus é Deus de justiça, né? E Ele é justo em todos os seus caminhos, todo o seu procedimento. Então, a palavra dele, a palavra dele, quando Jesus falou assim: se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, ela é de conformidade com essa palavra que já foi dita no Velho Testamento, né? Então, quer dizer, quando os olhos do Senhor passam sobre toda a terra, e ele acha uma pessoa assim, que tem que buscar andar na justiça, na retidão, esforçando para fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor, quando nós olhamos ao Senhor pedindo a provisão, pedindo a libertação, pedindo a cura, pedindo tantas outras coisas que o Senhor tem prometido na sua palavra, Deus é fiel, porque Ele não pode negar a sua palavra. E isso se cumpre também na nossa vida material. Se nós temos ofertado com o coração liberto, né? Com o coração generoso na casa do Senhor, temos cumprido o seu mandamento de dizimar e ofertar, o Senhor é fiel para que as janelas do céu venham se abrir, e Ele não vai permitir que o devorador venha e roube aquilo que o Senhor tem dado, porque muitas vezes o Senhor já tem nos abençoado,
mas às vezes nós estamos deixando a bênção escapulir por aqui, a bênção escapulir por ali, né? Não temos que deixar em conta esse ponto, né? Que Deus é fiel, mas nós temos que estar atentos a essas coisas. Ele repreende o devorador, mas muitas vezes somos nós mesmos que temos deixado a perder as bênçãos que temos recebido do Senhor. Lá em Zacarias, capítulo 17, capítulo 14, no último livro de Zacarias, capítulo 14, versículo 17, não preciso abrir, é um versículo somente. Diz assim: essa palavra aqui, ela há de se cumprir no milênio. Diz assim: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, não virá sobre ele a chuva. Amém? Então, essa palavra aqui, ela vai se cumprir no milênio, quando o Senhor estiver reinando durante os 1000 anos na terra. Então, todas as famílias da terra vão ter que subir a Jerusalém para adorar o Senhor. Né? Quase com certeza, posso afirmar, e não vamos ter que chegar lá só no templo e cantar e louvar, mas levaremos também as nossas ofertas. Então, quer dizer, durante toda a vida, desde o Antigo Testamento até depois do milênio, esse ato de ofertar e dizimar na casa do Senhor, né, vai ter que ser feito. Então, nós já temos que praticar hoje o ato de dizimar, de ofertar com liberalidade, e tem que haver em nossos corações esse entendimento, tem que haver em nossa mente essa libertação. Deus tem nos dado a saúde, tem nos dado meios para que possamos trabalhar, tem nos dado tantas outras coisas. Então, a nossa mente muitas vezes está cativa. Nós conhecemos a palavra, conhecemos os estatutos, mas muitas vezes a mente está cativa, não deixa que a nossa mente venha. Nós vemos no altar do Senhor, ofertar com o coração grato, com o coração agradecido, ofertar com alegria, como já foi pregado esses dias aí, né? Com alegria no coração. Então, temos que praticar isso, temos que buscar libertação nessa área. Venha na casa do Senhor e oferte com alegria, com gratidão. Se ainda não tem acontecido em nossas vidas, a cada dia temos que orar mesmo. Temos que orar: Senhor, me dá entendimento, me dá esse coração grato, me dá esse coração entendido acerca do dízimo, acerca da oferta. Eu não tenho entendido isso, não tenho entendido aquilo ali, o porquê disso, o porquê daquilo, se você não tem entendido. Ore ao Senhor, busque ao pastor, o pastor te explique, mas não deixe de praticar aquilo que nunca deixará de existir, de ofertar na casa do Senhor. Amém? Porque mesmo depois que nós fomos arrebatados, que foi estabelecido o reinado de Jesus Cristo na terra, não vai deixar de existir isso. E a palavra de Deus diz lá em Zacarias o seguinte: que a família que não subir, então quer dizer, dá-nos a entender que terá famílias que ainda não irão aí na casa do Senhor subir para ofertar, porque não vão ainda estar compreendendo o valor desse ato de ofertar e dizimar na casa do Senhor. E cada um busca mesmo esse entendimento, essa compreensão. Nós temos que buscar mesmo essa compreensão acerca dos dízimos e das ofertas na casa do Senhor. Levante e dizime na casa do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Traga a sua oferta na casa do Altíssimo. Amém. A palavra de Deus diz também que o Senhor Jesus ele é sacerdote para sempre. É Ele que vai estar lá no santuário. Nós vamos adorá-lo em nome de Jesus.
Então, estenda a sua mão para cá e entregue as suas ofertas no altar do Senhor. Olha ao Deus desse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças nós te damos, ó Senhor Deus, por cada dia temos aprendido, Senhor Deus, este ato de ofertar e dizimar na tua casa. Nós te pedimos, rogamos ao Pai, que se há ainda, Senhor Deus, falta de entendimento em nossos corações, se ainda não estamos libertos, Senhor Deus, que o Senhor venha nos libertar, que o teu Espírito venha, através da tua palavra, nos mostrar, falando aos nossos corações, nos libertando de todo mal, de tudo aquilo que ainda pode ser barreira, para que as nossas ofertas não sejam aceitas no seu altar. Senhor Deus e Pai, eu te peço que o Senhor venha abençoar a cada família, Senhor Deus, que tem colaborado com esta obra tua, que tem realizado nesta terra, em especial neste ministério, Senhor Deus. Que as tuas janelas do céu, Pai, sejam abertas e que as bênçãos do Altíssimo sejam derramadas sobre o teu povo. Nós rogamos a Ti, ó Senhor, que o Senhor venha repreender o devorador, para que não venha trazer perturbação, confusão, ó Deus, que venha tirar, ó Senhor Deus, o sossego do teu povo nesta área da finança, Senhor Deus. Vai dando a certeza da vitória, vai colocando, Senhor Deus, a tua provisão em cada família, Senhor Deus, nos seus celeiros, nas suas tigelas, nas suas botilhas, ó Senhor Deus, e que o teu povo possa contemplar essa fidelidade na tua palavra, Senhor Deus. Nós te pedimos também, ó Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, abrir as portas, ó Pai, daqueles que têm necessitado de um emprego, aqueles que têm estado com um negócio próprio, o Senhor venha prosperar, dar a direção certa, Senhor Deus, para que Ele não venha tomar decisões precipitadas. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós oramos e entregamos as nossas ofertas no Teu altar, em forma de adoração. Que isso seja, Senhor Deus, uma alegria, que isso seja um prazer em nossas vidas, dia em dia, a cada vez mais, ó Senhor Deus, e que a Tua bênção, Senhor Deus, a bênção dessa libertação, possa estar em nossas vidas, não somente nessa área, mas em todas as áreas das nossas vidas. Nós oramos neste momento e te agradecemos, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos ficar ligados agora na pregação da palavra, em nome de Jesus. Senhor, irmão, mais uma vez. Amém? Glória a Deus, é muito bom estar aqui com a presença do Senhor, também na palavra, né? E nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Então, abra a sua Bíblia em Lucas 24, versículo 32. Lucas, capítulo 24, versículo 32. Aleluia, glória a Deus. Deus está neste lugar, irmãos. Já temos nos dito que Ele primeiro, Ele irá levantar nesse lugar uma igreja de qualidade. Amém? Ele vai levantar neste lugar um povo de qualidade espiritual, para a glória do seu santo nome. Em nome de Jesus. Aleluia. Lucas capítulo 24, versículo 32. Glória a Deus. A palavra de Deus diz assim, somente o versículo 32. E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E disseram um para o outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, pedimos em nome do Senhor Jesus, Pai, fala através da sua palavra aos nossos corações desta noite, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Precisamos, Pai, necessitamos ouvir a tua voz, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Repreendemos todo o mal, é cancelado nesta hora, Senhor. Toda voz contrária, toda voz maligna, que somente a voz do teu Espírito se ouça neste lugar, para a glória e honra do teu nome. Nós oramos e já agradecemos, Senhor, por este culto, Senhor, por estar aqui com a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Tome o seu lugar em nome de Jesus e preste atenção nessa palavra do Senhor dos nossos corações. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Repita assim comigo o tema da mensagem. Por isso, ardia o nosso coração.
Aleluia, glória a Deus. Capítulo 24 de Lucas, irmãos, ele nos fala sobre o dia da ressurreição. E no início do capítulo nos diz que no domingo bem cedo, no terceiro dia, depois da morte de Jesus, algumas mulheres, pelo menos 5 mulheres, elas tomaram alguns materiais, algumas coisas, especiarias, e elas tinham preparado aquilo para ungir o corpo de Jesus, para prepará-lo, mas propriamente para a sepultura, porque tinha sido feito algo muito corrido na sexta-feira, quando ele havia sido sepultado. E aquelas mulheres foram bem cedo no domingo para fazerem algo mais bem feito e poderem deixar Jesus bem preparado ali para estar ali morto no seu sepultamento, como era a prática dos judeus. Em Mateus capítulo 28, a palavra de Deus nos mostra, em complemento a essa passagem, relatada por Mateus, que naquele dia, mais cedo, antes ainda dessas mulheres chegarem lá no túmulo, havia um soldado naquele lugar. Eles tinham colocado os soldados guardando aquele lugar, porque foi dito a eles que os discípulos tentariam roubar o corpo de Jesus para dizer que ele havia ressuscitado e mentir e criar um boato, uma história em Jerusalém. E a Bíblia diz-nos que, bem cedo, nos primeiros raios do dia, aqueles soldados, de repente, eles ficaram atemorizados porque um forte terremoto aconteceu somente na região daquele lugar onde Jesus estava enterrado, sepultado, com túmulo cavado na pedra. E, de repente, quando eles olharam, eles viram um raio cair do céu. Mas quando eles perceberam, não era um raio, era um anjo de Deus. Aquele anjo chegou ali, ele com muita facilidade removeu a pedra que estava na entrada daquele túmulo. Ele jogou aquela pedra no chão. Dizem que era necessário 7 a 14 homens para tirar aquela pedra dali. Ele tirou simplesmente com muita facilidade e sentou-se sobre ela. Aquele soldado, não suportando a glória da presença daquele anjo, que tinha um resplendor como de relâmpago, eles todos caíram por terra, desmaiaram diante da presença gloriosa daquele anjo do Senhor. Um pouco depois eles conseguiram acordar, eles saíram ali correndo atemorizados e foram contar aquela história para os seus superiores. E o poder do Espírito de Deus adentrou naquele túmulo vazio, frio, em trevas, e o Espírito Santo de Deus fez com que a vida de Jesus voltasse. Ele ressuscitou depois do terceiro dia de estar morto, mas não ressuscitou mais como aquele Jesus que havia nascido no ventre de Maria, como um homem normal, como outro qualquer, que havia deixado a sua glória nos céus. Ele já ressuscitou agora como Jesus glorificado. Amém? E aquelas mulheres, quando chegaram ali, aquilo tudo já havia ocorrido. Aquele anjo já havia desaparecido. Os soldados não estavam mais lá. Quando elas iam caminhando até o túmulo, no meio do caminho elas foram pensar: mas como nós vamos remover a pedra? A pedra é muito grande. De longe eles haviam visto onde haviam colocado Jesus e aquela pedra que haviam colocado na entrada daquele túmulo. E elas ficaram pensando: como nós vamos fazer para remover a pedra? Só que quando elas chegaram, a pedra já estava removida. E elas entraram ali bem assustadas, e quando entraram lá, não havia mais ninguém. Elas só viram os lençóis que encobriam o corpo de Jesus dobrados e colocados sobre a pedra onde colocaram o seu corpo. Mas de repente, do nada, de repente, sem que elas percebessem, 2 varões apareceram do seu lado. Elas viram que não eram 2 homens comuns, apareceram em forma de homem, porém a roupa deles resplandecia, era uma roupa de glória, era roupa de anjo, e elas entenderam que eram anjos do Senhor. Elas ficaram imóveis ali, abaixaram a sua cabeça, e aqueles 2 varões, aqueles 2 anjos de Deus com as vestes resplandecentes, começaram a dizer para aquelas mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, porque ele ressuscitou. E aquelas mulheres não ficaram ali paralisadas com aquela coisa tremenda que estava acontecendo naquele momento. E aqueles anjos começaram a dizer para aquelas mulheres: lembrem-se, ele vos falou quando ainda vocês estavam na Galileia. Vocês não lembram? Ele disse, ele avisou alguns dias atrás, e ele disse para vocês assim: convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E aquelas mulheres então ficaram pensando e lembraram daquilo que Jesus havia falado alguns dias antes.
E quando elas estavam pensando, aqueles homens simplesmente desapareceram. Elas saíram correndo dali com aquele temor que estava em seu coração e foram para onde estava, a Bíblia diz, reunidos os 11 apóstolos do Senhor e muitas pessoas mais, outros apóstolos, outras mulheres, outros discípulos do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que quando elas chegaram onde estavam aqueles apóstolos, elas chegaram ali, eu acho que página branca, tremendo, sem conseguir falar direito, foram acalmadas por aqueles discípulos e apóstolos do Senhor. Depois começaram a relatar aquilo que haviam visto, aquela revelação, aquele algo maravilhoso que Deus tinha mostrado para elas. E no versículo 11, irmãos, diz qual foi a atitude daqueles discípulos. Disse no versículo 11, as suas palavras lhes pareceram como desvario e não as creram. Por que será que eles não creram naquelas palavras? Irmãos, eles não creram nessas palavras, porque os seus corações já estavam frios. Depois de tudo aquilo acontecido, de toda aquela tristeza que eles estavam sentindo há 3 dias, eles perderam completamente a direção, uma esperança. Eles estavam juntos porque um parece que fortalecia o outro, ou talvez enfraquecia, relatando, contando, falando daquilo. E dizendo, e falando da sua aflição, da sua angústia, de ter perdido aqueles que eles achavam que era o Cristo, o enviado de Deus, e achavam que aquelas mulheres estavam loucas e não creram no seu relato. Por mais que elas trouxeram aquela palavra daqueles anjos dizendo, olha, ele disse para nós lembrarmos que Jesus havia nos alertado, ele predisse que tudo isso aconteceria, que ele seria morto, e faz 3 dias, e ao 3º dia, ele ressuscitaria, mas eles não creram, porque os seus corações estavam apagados, estavam frios. Aquela esperança de salvação, de redenção estava morrendo aos poucos no coração de cada um deles. No versículo 12 diz que, porém, Pedro, ouvindo aquele relato, saiu correndo dali e foi ver se era verdade aquilo que aquelas mulheres estavam dizendo. Quando ele chegou no sepulcro, ele conferiu que era verdade. O corpo de Cristo não estava lá. Porém, naquele momento, Pedro não viu anjos, Pedro não viu Jesus ressuscitado. Ele voltou e relatou isso para os 10 outros apóstolos e também para os outros discípulos. Mas ele disse, olha só, que eu não vi nada ainda. Eu não vi Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, no versículo 13 em diante, que 2 discípulos que estavam ali naquela manhã, que ouviram o relato daquela mulher, que ouviram Pedro ter ido lá e voltado com aquela notícia, 2 discípulos, que eram discípulos de Jesus também, eles foram até uma cidade, uma pequena vila próxima de Jerusalém, chamada Emaús. E Emaús era uma vila que ficava perto de Jerusalém, a 7 quilômetros. Eles iam a pé naquele caminho, era normal para eles. Era uma viagem ali de talvez 1 hora e pouco. E a Bíblia diz, no versículo 13 em diante, e quando eles iam para aquele caminho de Emaús, eles iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido naqueles dias. E eles iam falando e contando, e falando do sentimento para o outro, e eles questionavam e falavam, mas olha, será que ele não era mesmo Cristo? E por que será que aconteceu isso? E o que vai acontecer com a gente daqui para frente? E a Bíblia diz que eles estavam muito tristes, no versículo 17, diz que eles estavam muito tristes, eles estavam muito abatidos. Aquilo era evidente, era claro. Qualquer pessoa que olhasse no rosto daqueles 2 discípulos que iam para Emaús, eles iriam ver uma tristeza muito grande. Talvez seus olhos tristes, seu semblante caído, os ombros caídos, andando quase que se arrastando, e também aquela conversa repetitiva, falando daquelas coisas tristes que haviam acontecido. E a Bíblia diz que quando eles estavam indo ali, algumas pessoas vinham, outras iam, era um caminho movimentado, e um homem se aproximou deles e encostou ali neles, passou a andar do lado deles. E eles não conseguiram enxergar que era Jesus. Sabe por que eles não conseguiram enxergar? Porque os seus corações estavam frios. Porque seus corações estavam se apagando. A esperança estava se apagando. Aquela fé estava morrendo em seus corações. E os olhos deles, a Bíblia diz, ficou como que fechados para que não o conhecessem. Porque não só o coração ardendo, só o coração queimando, só um coração aceso pode reconhecer Jesus Cristo. Amém? E Jesus chegou até eles e começou a perguntar algumas coisas e disse assim para eles: por que vocês estão tristes? E que
Que coisas são essas nas quais vocês vão caminhando? Eu percebo que vocês vão falando e repetindo sobre esse mesmo assunto. E no versículo 18, a Bíblia diz que um daqueles discípulos, que se chamava Cleopas ou Cleófas, ele começa a dizer: você não está vindo do mesmo caminho que nós? Você não está vindo de Jerusalém? Você só pode ser peregrino aqui na cidade, porque você não ouviu falar de todas as coisas que aconteceram nesses últimos dias? Interessante é, irmãos, que o nome Cleópas esse nome significa aquele que tem o brilho da glória. Mas quando Jesus morreu, o brilho da glória na vida daquele homem, até o significado do seu nome estava apagado, não havia glória nenhuma na vida dele, aquele significado não estava significando na vida dele. O nome dele é citado porque certamente esse homem, depois dos apóstolos, Jesus tinha muitos discípulos, era um bom discípulo de Jesus, era um dos principais, talvez, daqueles 70 que Jesus enviou também, depois de enviar os 12 apóstolos. E Jesus ali, aquele homem peregrino, eles não estavam peregrinos, eles não estavam reconhecendo quem era. No versículo 19, ele pergunta assim: quais coisas? E eles começam a dizer as que aconteceram a respeito de Jesus do Nazareno. Quem foi esse Jesus? E eles dizem: foi um profeta, poderoso em obras, poderoso em palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Olha o que aconteceu com ele, irmãos, com eles. Aqueles homens, não só os apóstolos, mas com o passar do tempo, todos os discípulos de Jesus confessavam. Uma vez Jesus perguntou para os apóstolos, mas com certeza cada um deles, no decorrer do tempo, foram reconhecendo e afirmando: esse homem não é um profeta só. Esse homem não é João Batista que voltou. Esse homem aí não é simplesmente um mestre. Ele é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é o Redentor de Israel. E agora, irmãos, a fé deles havia acabado em Jesus. Apagou-se a sua fé. Eles estavam com a fé apagada. E eles até reconheceram: Jesus ele foi um homem importante. Ele foi um grande mestre. Jesus, ele foi um profeta de Deus. Ele foi um homem que foi muito usado nas mãos de Deus e realizou obras maravilhosas. E agora, irmãos, não reconheciam mais Jesus como o Redentor de Israel. No versículo 20, eles dizem: e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Olha o que eles dizem no 21. Nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Eles haviam perdido, irmãos, apagou-se na vida deles a convicção de que Jesus era o Redentor de Israel. Eles já não acreditavam mais nisso depois de Jesus ter padecido e morrido na cruz, nas mãos daqueles homens maus. E eles até mesmo demonstravam, pelo que falavam, pela forma como falavam, decepção com Cristo Jesus. Puxa vida, nós pensamos que ele era o Redentor, nós pensávamos que ele era aquele do qual Moisés profetizou, profetas profetizaram, mas nós estamos entendendo agora que ele era um profeta, ele era um homem de Deus, ele foi usado por Deus, mas ele não era o Cristo, ele não era o Redentor, porque ele não trouxe redenção para Israel, eles estavam enganados. No versículo 22 em diante, ele diz assim: olha, mas uma coisa, falando com aquele peregrino, aquele viajante que ia com eles ali, uma coisa nos inquietou e nos maravilhou essa manhã. Algumas mulheres foram até o sepulcro onde estava Jesus, e de repente elas voltaram correndo até onde nós estávamos reunidos, e elas chegaram ali relatando que o túmulo estava aberto, elas encontraram com anjos, Jesus não estava lá, o corpo dele não estava lá, e elas disseram que aqueles anjos mandaram avisar para nós que ele vive, que ele vive, que ele vive, que ele já não está mais entre os mortos. E alguns dos apóstolos foram até o túmulo e constataram que realmente o corpo dele não estava lá. Mas nós estamos confusos, nós estamos em dúvida, nós não sabemos mais o que pensar ou o que fazer. E eles até chegaram a pensar, irmãos, que outras pessoas haviam roubado o corpo de Jesus de lá. Mas não acreditavam que Jesus vivesse, que Jesus estivesse vivo e ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. E olha, então, Jesus agora toma a palavra, no versículo 25 em diante, Jesus começa a dizer para eles: honestos e tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? Como
começando por Moisés, por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Jesus chamou eles de 3 coisas: ignorantes quanto ao que dizia as Escrituras em relação a Cristo, duros de coração e incrédulos. Jesus disse: vocês não estão entendendo nada, vocês não estão entendendo qual é a missão de Cristo. Aí Jesus começou, desde Moisés, os 5 livros do começo da Bíblia, ele começou a explicar, ele começou a falar várias passagens, ele começou a mostrar para aqueles 2 discípulos que Jesus viria, mas Jesus ele teria que cumprir uma obra, convinha que ele padecesse, depois de padecer ele entraria na glória, ele completando a sua missão traria redenção plena para os homens diante de Deus. Jesus vai falando, e Jesus vai explicando, e eles vão se admirando, e a Bíblia diz que conforme eles vão andando naquele caminho, o coração deles começa a reviver, a chama do ardor do fogo de Deus, a chama da fé começa a nascer novamente em seus corações, o coração começa a queimar, o coração começa a abrasar de novo. E a Bíblia diz que eles chegam até a aldeia de Emaús. E quando chegam naquela aldeia, aquele peregrino faz menção de continuar a viagem. E eles dizem assim: olha, peregrino, ô forasteiro, fica com a gente essa noite, já se faz tarde. Amanhã cedo você continua a sua viagem. E Jesus então entra na casa onde eles estariam hospedados. E quando chegam lá, Jesus é convidado para participar da ceia, da janta com eles. E quando os pães, eles tinham o costume de comer pão em todas as refeições, é colocado o pão na mesa. E quando o pão é colocado na mesa, Jesus toma a iniciativa, pega aquele pão, ergue aos céus, dá graças, abençoa, reparte e divide entre os discípulos. E a Bíblia diz, irmãos, que foi naquela hora ali que eles entenderam, os seus olhos se abriram, o coração já estava queimando, o coração já estava sendo abrasado, incendiando novamente por causa das palavras daquele homem que falava aos seus corações. Eles não reconheciam ainda que era o Senhor Jesus, mas o coração deles começou a acender, começou a arder. E a Bíblia diz que foi naquele momento ali, no partir do pão, os olhos deles se abriram, aquelas velas caíram, eles começaram a enxergar novamente, e quando eles viram, eles disseram assim: é Ele, é Jesus. Naquela hora, num piscar de olhos, Jesus desapareceu do meio deles. E eles começaram a dizer, ficaram felizes, deixaram o pão de lado, nem comeram mais, e começaram a se alegrar, e falar um do outro ali: era por isso, 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 era por isso. E nosso coração ardia pelo caminho quando ele nos explicava a palavra, ele nos falava das Escrituras de Deus. E não sabe por que eles conseguiram enxergar Jesus? Porque a chama começou a arder no coração deles de novo, o coração deles começou a arder quando eles foram ouvir a palavra, conforme eles caminhavam ali ao lado do Senhor, e o partido do pão, então, eles ficavam olhando aquilo e falavam, talvez pensavam, ou falavam para o outro: não é possível, mas não é possível, não é possível. Ele fala parecido com Jesus, até lá ele fala parecido com Jesus, ele faz igual Jesus. Lembra quando Jesus partiu o pão na primeira multiplicação? Igualzinho. Lembra quando Jesus partiu o pão na segunda multiplicação? Ele está fazendo do mesmo jeito. Ele partiu o pão no dia a dia conosco, na última ceia, ele partiu desse mesmo jeito, dessa mesma forma. E de repente aquela cegueira saiu, eles enxergaram que era o Cristo que estava vivo, havia de verdade ressuscitado de entre os mortos, irmãos, porque a morte não pôde segurar. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz no versículo 33 que naquela noite, já era tarde, era noite, eles estavam preocupados, no caminho sempre tinha bandido, assaltantes, eles não quiseram saber de nada, deixaram tudo de lado, saíram correndo para Jerusalém. Quando chegaram lá, os discípulos, apóstolos estavam reunidos também, eles ali assustados começaram a dizer: ele vive, ele está vivo. É verdade o que as mulheres disseram, é verdade o que aconteceu hoje de manhã, porque nós encontramos ele no caminho para Emaús, ele está vivo. Aí os discípulos se juntaram com ele e começaram a dizer: nós já sabemos, porque enquanto você estava indo para Emaús, ele apareceu para Pedro hoje à tarde. Aleluia. E eles então ficaram muito felizes ali e disseram:
aleluia, eles contaram que quando ele partiu o pão, seus olhos então se abriram, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. O fogo voltou, a chama reacendeu, o coração voltou a queimar, ficaram incendiados pelo fogo do Senhor Jesus. Quando o fogo do Senhor volta, irmãos, quando a chama do Senhor volta, quando ela renasce, aí os olhos se abrem, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos compreender, nós conseguimos entender. É por isso que as pessoas que estão na carne, estão no mundo, estão com os olhos tapados pela cegueira do pecado, não conseguem enxergar Jesus, não conseguem entender as coisas de Deus. Jesus um dia disse: Pai, eu te agradeço, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Sabe por quê? Porque os pequeninos acreditavam, porque toda vez que Jesus falava, eles não questionavam. Os sábios e entendidos questionavam e levantavam coisas e coisas contra Jesus, ficavam com inveja, tentavam matar ele, mas os pequeninos não, eles acreditavam, porque os seus corações ardiam e eles conheciam que aquele era o Cristo. Eles entendiam a palavra de Deus, recebiam gostoso, com alegria, aquelas palavras do Senhor em seus corações. Irmão, todo crente tem que ter um coração ardente, todo crente tem que ter um coração incendiado, um coração que queima pelo Senhor toda vez que ele ouve a palavra de Jesus, toda vez que ele sente o toque do Espírito Santo do Senhor Jesus, toda vez que ele ora ao Senhor, toda vez que ele está na presença de Deus, toda vez que ele adora a Deus. Não adianta você tentar explicar isso para alguém, o que é esse amor, o que é essa chama, o que é essa presença. Você só vai saber quando você mesmo tiver essa experiência pessoalmente na sua vida. Quando o teu coração começar a arder, aí você vai saber o que é esse ardor, aí você vai saber o que é essa chama, você vai saber o que é esse sentimento, irmão, que quem sente não sabe explicar, ele só sabe sentir. E aí sabe uma coisa, é bom demais. É bom demais sentir a presença de Jesus. É bom demais poder enxergar Jesus. É bom demais poder entender as palavras de Jesus. É bom demais, irmão. É maravilhoso isso. E cada um que só vai saber, cada um que sente essa chama no seu coração. Muitas outras pessoas já sentiram esse fogo, já sentiram esta chama, mas como esses discípulos, a chama um dia se apagou, a chama se acabou, a chama cessou em seus corações. Eles se tornaram apáticos, insensíveis a Jesus, e a chama do Senhor apagou em suas vidas. Deus tem estado muito triste, irmãos, por causa de corações apáticos, por causa de corações com a chama apagada. Por mais que ouvem a voz do Senhor, por mais que o Senhor haja, por mais que o Senhor fale, por mais que o Senhor se mova, muitas pessoas ainda continuam apáticas à voz do Senhor, ao toque do Senhor, à chama do Senhor. Mas, irmãos, Deus ele é tão maravilhoso que Ele está disposto a dar essa chama de volta ao coração onde ela se apagou. Ele está disposto a lançar fogo de novo em cada coração onde essa chama já não existe mais. Nós oramos aqui esta semana e Deus fez sentir muito forte isso aqui em um dia de oração, se eu não me engano, na sexta-feira. E Deus falava em nossos corações insensíveis, corações insensíveis, corações insensíveis. E nós orávamos aqui dizendo: Senhor, coloca a sensibilidade de novo no coração, coloca a chama de novo no coração, coloca o fogo de novo no coração, Senhor. Aquele fogo do primeiro amor, aquele fogo do primeiro sentimento, aquele fogo do primeiro encontro, aquele fogo, Senhor, do tempo do discipulado. Coloca essa chama, Senhor, ardente de novo no coração. Irmão, você lembra, muitas vezes quando você orou e a resposta veio do Senhor, o teu coração ardeu. Você lembra quando você buscava o milagre de Jesus, Jesus realizou. Ou você lembra como o teu coração incendiou, como o teu coração ardeu, porque aquilo é uma prova de que Ele é verdadeiro, de que Ele está vivo, de que Ele é real, de que a palavra dEle é verdade. Quando Ele agiu, você ficou feliz, o teu coração se alegrou, uma alegria grande dentro de você, era um fogo ardendo. Essa alegria, você lembra quando você já não tinha mais a quem recorrer e Jesus veio e proveu as suas necessidades? Você lembra como o teu coração ardeu? Você lembra quando você era novo convertido, como o teu coração incendiava, como ele tinha chamas do Senhor nele? Você lembra muitas vezes quando portas estavam fechadas e você pediu e o Senhor veio lá com a chave, Ele abriu a porta para você, o teu coração começou a arder? Você lembra quando você estava muitas vezes desesperado e você estava aflito e o Espírito Santo de Jesus foi enviado para te dar paz, para te dar alegria, para dizer: olha, você está passando por isso, a hora da vitória não chegou, mas acalma-te, que eu estou contigo aqui do teu lado, e o teu coração começou a arder. Você lembra quando você veio para cá do Senhor, a tua casa estava próxima a ser destruída, o teu casamento, e
o Senhor veio e restaurou o teu coração, ardeu diante da presença dele, e tantas outras situações, irmão, em que o Senhor operou na nossa vida, e naquela hora essa chama começou a incendiar os nossos corações, começou a arder, e ali nós nos alegramos na presença do Senhor. Você lembra disso? Que o teu coração possa arder sempre na presença do Senhor. Na mínima coisa que o Senhor fizer, na máxima coisa que o Senhor fizer, até mesmo no momento em que o Senhor não fizer nada, na hora que você orar e não, a resposta não vier, ainda assim o teu coração continue ardendo diante da presença do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. É interessante, irmãos, que Emaús significa riacho de águas quentes. A palavra Emaús significa riacho de águas quentes. Irmão, foi em Emaús, naquele lugar que significava riacho de águas quentes, que os corações daqueles discípulos voltaram a arder novamente. E hoje, irmãos, neste lugar, aqui é Emaús espiritual de Deus, as águas da palavra de Jesus estão aqui sendo lançadas no teu coração. Essas águas são quentes, e essas águas querem trazer de volta, elas podem fazer isso, trazer o ardor do teu coração de volta, fazer o teu coração arder de uma forma, até mais do que você já tenha sentido até agora. As águas quentes do Senhor estão neste lugar, as águas quentes da Emaús espiritual de Deus estão aqui no nosso meio nesta noite, estão jorrando desse altar sobre a sua vida, e você vai sair daqui hoje em nome de Jesus, com o seu coração incendiado, sabendo que Deus é fiel na sua vida, sabendo que Ele jamais te desamparará, Ele vai estar contigo. Amanhã cedo, quando você vai enfrentar os problemas do teu dia, Ele vai estar lá do teu lado, você vai sentir a presença dele contigo, porque enquanto você está aqui, Ele está cuidando do teu amanhã, Ele está cuidando da tua semana, Ele está provendo livramento para a tua família, Ele está provendo alimento para a tua mesa, Ele está protegendo você na ida e na volta, e o teu coração vai arder cada dia mais e mais na presença desse Deus maravilhoso, desse Deus que é vivo, irmãos, e que tem fogo a cada dia para jogar em nossos corações. Que o teu coração nunca deixe de arder. A palavra de Deus diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E não voltará hoje ao nosso coração. E o fogo é a presença de Jesus, é a presença do seu Espírito Santo. Mas o fogo só vem quando tem sacrifício. O fogo só vem quando tem sacrifício, irmão. E o sacrifício que o Senhor quer é justamente tudo que você já tem ouvido aqui nessa casa de Deus. É fidelidade, é oração, é adoração, é compromisso. Tudo isso é como uma oferta agradável que você coloca sobre o altar. E quando você coloca sobre o altar, o Espírito de Deus manda fogo. E o seu coração nunca vai ficar sem chamas, sem fogo, sem brasa, sem ser aquecido pelo fogo do Senhor, sem ser abrasado, sem estar incendiado por Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Você lembra, você sabe aquele momento em que você tem vontade de levantar as suas mãos bem alto e adorar ao Senhor, é o coração ardendo, irmãos, é a chama do Senhor dentro de nós. Sabe quando você tem vontade de abrir os seus lábios em adoração de uma forma bem forte, se você sente aquilo querendo fluir dentro de você, é a chama ardendo dentro do coração. Você sabe, quando você tem vontade, às vezes você vai orar, você está no culto adorando a Deus e você tem vontade de chorar, você não consegue segurar as lágrimas, sabe o que é? Não é por causa de tristeza, é por causa da alegria, da presença de Deus dentro da sua vida, é a chama dentro do coração. Você sabe, quando você tem vontade de saltar de alegria, de pular, de voar até na presença do Senhor, é a chama dentro do seu coração. Você sabe, quando você tem vontade de sair pela rua, falando para todo mundo que aparecer na sua frente e dizer: Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus pode te libertar, Jesus quer te dar uma vida nova. Sabe o que é isso, não? É a chama ardendo dentro do coração. Não deixe essa chama se apagar. Não apague você mesmo nessa chama, em nome do Senhor Jesus. Isso não é outra coisa, não, irmão. É a chama do Senhor Jesus ardendo. Não deixe essa chama se apagar. Por um momento, irmãos, por alguns dias, a chama se apagou no coração daquelas pessoas. Mas ao terceiro dia a chama voltou. Ao terceiro dia o coração deles começou a arder. E ardeu mais do que no começo. Ardeu mais do que no princípio. Irmãos, a Bíblia diz que por 40 dias depois de ressuscitado, Jesus esteve vivo e em Jerusalém, entre os discípulos. Muitas vezes eu imagino Jesus andando pelas ruas, corpo glorificado, ali vivo em pessoa, mas ninguém o enxergava, a não ser os seus discípulos, porque os olhos deles estavam vendados. Eles não conseguiam enxergar, porque o coração deles não tinha essa chama.
O coração deles não tinha esse fogo. E só quem enxergava Jesus naqueles 40 dias em que ele esteve entre eles eram os discípulos. Talvez eles até dissessem para algumas pessoas no primeiro momento e ninguém acreditava. Talvez até algum discípulo estivesse na presença de Jesus e dissesse para outro que não era discípulo: olha, ele está aqui comigo agora. E aquele outro dizia assim: mas eu não estou enxergando. Eu não estou vendo, eu não posso ver, eu não estou enxergando. Porque, irmão, só quem enxerga Jesus, só quem entende quem é Jesus, é quem tem essa chama no seu coração. Não deixe essa chama se apagar. Não deixe esse fogo se esfriar. Essa chama hoje, ela é reavivada em nossas vidas a cada dia pelo Espírito de Deus. E essa chama hoje, irmãos, ela é conhecida não só por Deus, ela é conhecida pelos demônios, ela é conhecida por Satanás. E eles sabem, porque quando eles olham para nós, eles não veem estrutura, eles veem o espiritual. E eles sabem, irmãos, onde é que está essa chama. Eles sabem se alguém está na igreja e diz que tem essa chama e não tem. Eles sabem que alguém está na igreja e diz que tem essa chama e tem. Eles veem qual a intensidade da chama dentro de cada coração. E eles ficam bem longe, irmão, de quem tem uma chama bem grande, incendiando o coração de amor por Jesus, de fidelidade a Jesus, honrando a Jesus, servindo a Jesus, amando a Jesus, fazendo a vontade de Jesus. Eles olham e ficam longe, não tem demônio, e se aproximam de quem tem uma chama viva dentro da sua alma, dentro do seu coração. Mas o contrário é verdadeiro também. Quanto maior a chama, maior a presença de Deus, maior a glória de Deus, maior a graça de Deus. Um dia, irmãos, o pastor estava passando do outro lado da pista, e do outro lado, lá numa calçada, ele passava e ele ia. Do outro lado vinha uma pessoa, lá na outra calçada, uma pista de 4 carros ali. E do outro lado, quando aquela pessoa passou na mesma reta daquele pastor, a pessoa caiu endemoniada na mesma hora. A unção de Deus era tão grande na vida daquele servo, que a alguns metros, ali a 20 ou 30 metros de distância, o demônio não suportou a presença de Deus na vida daquele homem. Aquela pessoa foi endemoniada na hora. Ele saiu correndo, algumas pessoas começaram a segurar, pensando que aquele homem, aquela mulher estava tendo epilepsia, e Deus falou na mesma hora: vai lá, expulsa, porque é um demônio. Ele não pôde suportar a minha glória sobre a sua vida. E ela atravessou a pista, colocou a mão na cabeça daquela pessoa e expulsou aquele demônio. Na mesma hora, aquela pessoa ficou sã, ficou liberta daquele demônio que estava sobre ela, porque havia uma grande chama na vida dele. Amém? Qual o tamanho da nossa chama, irmãos? Vamos fazer ela aumentar em nome de Jesus. Se ela já está ardendo, vamos buscar para que ela arda cada vez mais. Se ela está se apagando, vamos fazer ela reacender. Se ela já apagou, o Senhor é poderoso para lançar fogo de novo nos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E ali, irmão, foi como dizem, um ribuliço santo depois daquele dia. A presença de Jesus com eles, a glória de Jesus com eles. Jesus se revelou a um, Jesus se revelou a outro, Jesus se revelou aos 11, depois Jesus se revelou a mais de 500. E a Bíblia diz que mais de 500 discípulos viram Jesus ressuscitado naqueles 40 dias. 500 corações voltaram a incendiar. 500 corações voltaram a arder com a chama da presença de Jesus. Amém? Não deixe essa chama apagar, irmão. Não deixe o diabo apagar essa chama. Não deixe a homem apagar essa chama. Não deixe a dificuldade apagar essa chama. Não deixe a tribulação apagar essa chama. Não deixe a dor apagar essa chama. Não deixe qualquer necessidade apagar essa chama. Não deixe a dúvida nenhuma entrar no teu coração e apagar essa chama. Jesus é contigo. Jesus tem obra na sua vida. Jesus quer te usar. E essa chama vai ser o poder de Deus que te impulsionará, que te usará, que fará de você um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Não deixe essa chama se apagar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe os irmãos e possa falar melhor em nossos corações. Em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar por um momento agora. Eu queria que você fizesse um momento de oração. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em sua vida. Mas olha o Senhor agora. Você é quem sabe como é que está o teu coração. Você é quem sabe como é que está a sua visão em relação a Jesus. Como é que está a chama em você. Peça a Deus agora. Se já tem chama, diga: Senhor, aumenta a chama. Mas eu também vou aumentar o sacrifício. Vou aumentar a oferta sobre o altar do meu coração. Aleluia. Se a chama está apagada, diga ao Senhor: Senhor, acenda essa chama hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Essa chama vai te ajudar, irmão, na solução dos problemas que você vai ter que enfrentar. O Senhor vai te dar a palavra certa, vai colocar a resposta certa em teu coração,
vai te dar a capacitação e a sabedoria, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Renova a chama, acende a chama, abraça o coração, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai Santo, aleluia, revela-te mais e mais, Senhor Jesus, a cada vida deste lugar, que este lugar seja, Senhor, verdadeiramente um Emaús de Deus, um riacho de águas quentes, de águas ferventes, Senhor, através da Tua palavra santa, Pai, trazendo os Deus de fogo no coração de cada discípulo Teu, de cada servo Teu, de cada serva Tua, Senhor, neste lugar, até mesmo, ó Deus, o coração dos adolescentes, dos jovens, até mesmo o coração das crianças, Senhor, venha arder por Tua presença santa na vida deles, na vida delas neste lugar, Senhor, não deixa a chama apagar, não deixa faltar sacrifício, Senhor, neste altar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, mas aumenta esta chama em cada vida, Deus, para a glória e honra do Teu santo nome. Nós te glorificamos, Senhor amado, em nome de Jesus, aleluia. Que Tu sejas vivo, que Tu sejas real, que Tu sejas poderoso em nossas vidas, Jesus, não como muitos te servem, como um Deus morto, como um Deus crucificado ainda, mas que Tu seja um Deus presente, um Deus que está conosco do nosso lado, que se revela a nós a cada dia, que nos ajude e nos ensina através da presença do Teu Espírito Santo constantemente em nossos corações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Receba a palavra do Senhor e que o fogo aumente no teu coração. Que o fogo aumente em teu coração. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos cear nesta hora. Em nome de Jesus. Aleluia. É noite, irmãos, aleluia, de renovação de aliança com o nosso Jesus. Eu queria chamar aqui hoje o diácono Cláudio e o colaborador Marco Lino para ajudar aqui a distribuir a ceia, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Há fogo nesse lugar, há fogo na tua vida, há fogo na tua alma, há fogo de Deus em teu coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Marco Lino pode pegar o cálice, diácono Cláudio, o pão, os irmãos podem abrir, em nome de Jesus. Levante assim, vamos apresentar ao Senhor. Levante as suas mãos assim, vamos consagrar ao Senhor esses alimentos em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, apresentamos a Ti, Senhor, esse cálice com este suco de uva, este vinho, que simboliza o precioso sangue de Cristo, Senhor. Ele receba agora a Tua consagração, Pai. E ao entrar assim, no nosso corpo, Senhor Deus, nós possamos que Cristo se forme perfeitamente em nossa vida e que a nossa aliança seja renovada. Assim também, Senhor, com este pão que simboliza o precioso corpo de Cristo que foi moído por nós. Ao ingerirmos, Senhor, que Cristo se forme em nossa vida, a nossa aliança seja renovada com o nosso Mestre nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Receba o cálice primeiro através do colaborador masculino, em nome de Jesus, e depois o pão. Enquanto você recebe, ore ao Senhor, peça a Deus que te purifique. Se há alguma coisa que você não sabe, se há alguma coisa na sua vida que não permite que você participe desta ceia, ore ao Senhor e agora. Vá orando ao Senhor quando você recebe o pão também, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor amado. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vá orando ao Senhor. Vá orando ao Senhor. Medite nisso que o Senhor está falando ao seu coração. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus.
Aleluia, também a palavra de Deus, Jesus fez para a tua vida. Ele é o Redentor, ele está vivo. Os ações, os escravos, o sangue que foi permitido até a última gota, o corpo que foi moído para orar a Ti. Aleluia. Jesus não estava carregando sua cruz. Se fosse o peso da cruz, seria melhor. Jesus carregava o peso dos teus pecados. Jesus carregava as tuas maldições. Jesus carregava a tua condenação. A cruz era tua, era minha. Mas ele assumiu o nosso lugar. Ele pagou a nossa dívida. Nos redimiu completamente da nossa culpa. Aleluia. Não é Jesus, ele não merecia.
Glória a Deus. Coloca a sua mão direita em nome de Jesus. Alguns irmãos ficou sem. Alguém não recebeu? Todos receberam. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Façam isso em memória de mim. Nós podemos participar do pão que simboliza o corpo de Cristo, em memória de Cristo. Nós te agradecemos, Senhor Jesus, por ter suportado todo o peso da cruz, toda a função, todas as açoites, os Senhor, as afrontas, os socos, Senhor, tudo aquilo que foi feito com o teu corpo, Jesus. Aleluia, por nós, a nossa salvação. Graças te damos, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos, aleluia. Glória a Deus. Semelhantemente, depois, aleluia, de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beber em memória de mim. Porque todas as vezes que comer deste pão e beberes deste cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Jesus morreu, mas Ele vai voltar, porque ao terceiro dia ressuscitou. Participe do cálice em memória, aleluia, da ressurreição de Cristo. Ele vai voltar em breve, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus, por teu sangue precioso derramado por nós desde o Getsemane, Senhor, até o Calvário. Obrigado, Jesus. Aleluia. Esse sangue precioso venha, Senhor, nesta noite renovar a nossa aliança com nosso Deus e Pai, em teu nome, Jesus, e pelo poder do teu sangue. Graças te damos, porque o véu foi rasgado, o caminho foi aberto, e nós temos livre acesso à presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Graças te damos, Jesus, porque somos lavados, somos remidos, porque fomos perdoados. Aleluia, cada vez, Senhor, ainda errando, Senhor, esse sangue precioso tem purificado a cada dia as nossas vestes espirituais, e nós podemos agora, Senhor, não ser mais escravos do pecado e viver, Senhor, segundo a justiça de Deus, os mandamentos do Senhor. Graças te damos, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por teu sangue. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela obra de restauração, de homenagem em cada vida aqui neste lugar, pelo poder deste sangue. Não é por causa desta igreja, não é por causa dessas pessoas, Senhor, que estão à frente desta obra, é por causa do sangue do Cordeiro que está sobre este lugar. Aleluia. Graças te damos, Senhor, por esta grande redenção. Verdadeiramente tu és o Cristo, tu és o Redentor de Deus, tu és o restaurador da comunhão entre Deus e os homens, tu és a ponte, Jesus, tu és o canal, tu és o caminho. Graças te damos, Jesus, por a restauração da nossa aliança com Deus, da
nossa comunhão com o nosso Pai. Graças te damos, Senhor, porque podemos chamar Deus de Pai. Graças te damos, Jesus. Graças te damos, Jesus, porque por tua causa, Jesus. Obrigado, Jesus, porque não temos merecido a sua sepultura. Obrigado, Jesus, porque mereceste o nome. Obrigado, Jesus, porque mereceste, aleluia, pagaste o diabo. Obrigado, Jesus, aleluia. Graças te damos, Senhor, aleluia. Em ti, Senhor, nós somos participantes desta vitória, porque já morremos para o mundo e revivemos, renascemos para Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, por ter enviado teu Filho. Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo, por tua presença conosco. Aleluia. Graças te damos por tua palavra, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Bendito seja, ó Deus eterno, o teu nome santo e maravilhoso. Obrigado, Senhor, por tuas obras em nossas vidas. Que a nossa vida seja melhor para ti. Que a nossa vida seja aperfeiçoada em Deus. Que a nossa vida seja aperfeiçoada na palavra. Que a nossa vida seja aperfeiçoada para cada dia pelo poder do teu Espírito Santo agindo em nós. E que tu te reveles muito mais em cada um de nós. E que tu nos desafios muito mais, Senhor, em cada um de nós, Pai, para a glória e honra do teu santo nome. Nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Pai Santo, eu te agradeço, meu Deus, nesta hora, por este culto, Senhor, por esta oportunidade que tivemos a Deus esta noite na tua casa. Obrigado, Senhor, por podermos adorar o teu nome, orar a ti, clamar e receber ouvido, ouvir a tua palavra, ser participar desta ceia, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que cada um saia aqui caminhando em vitória, e cada um, Senhor, Deus, chegar, Senhor, ó Deus, no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, em nome de Jesus, Pai, que eu esteja, Senhor, preparando o bênção lá para cada um, vitórias no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada criança, guarda cada um debaixo desse sangue precioso, coloca os teus anjos ao redor de cada vida, e nenhum mal tenha poder para tocar os teus filhos, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor amado. Nós te agradecemos por tudo, Pai, e entregamos esse povo, Senhor, a Deus, nas tuas santas mãos, Senhor da glória. Obrigado, Senhor Deus, em nome de Jesus, por todas as coisas. Graças te damos, Pai Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado a Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe, que o Senhor te conduza em vitória, que Deus te dê uma boa semana, amém? Não deixa a chama apagar, em nome de Jesus, e dê lugar, toda vez que o Senhor te tocar, toda vez que o teu coração começar a arder, dê lugar à presença do Senhor na tua vida, em nome de Jesus. Terça-feira estamos aqui no culto de oração, o culto das causas impossíveis. Quarta-feira, em nome de Jesus, quem puder evangelizar, nós vamos sair para evangelizar. Em nome de Jesus, nós não podemos parar, vamos aproveitar o tempo que é pouco. E quinta-feira, estudo bíblico, às 8h30. Sexta-feira, oração aqui às 9h da noite, 9 da manhã, 9 da noite. E no sábado, culto de libertação. E no domingo, culto de comunhão, em nome de Jesus. Se não chover, nós vamos botar em Cuiabá, em nome de Jesus. Amém? Vamos passar o dia lá. Então, prepara, acorda cedo, 9h da manhã. Já vamos estar lá para a gente começar o culto o mais cedo possível. E hoje o pastor Alex ligou, falando justamente de marcar um dia de comunhão das igrejas. Eu disse para ele que nós íamos estar no parque no domingo que vem. E ele disse assim: a gente pode participar? E eu disse: pode, não tem problema, né? Então eles disseram: vão vir para participar com a gente aqui, do culto lá que a gente vai fazer, e do dia de comunhão que nós vamos passar. A igreja deles vão vir, amém? Em nome de Jesus. Então, prepare, os irmãos já sabem, como fosse um piquenique. Leva aquilo que os irmãos já sabem, né? Para nós nos reunirmos sempre. Ou então pergunta para algumas mães, em nome de Jesus. E vão passar um dia muito abençoado na presença de Deus, em comunhão entre nós e com os irmãos também do Comarcos. Amém? Domingo próximo agora, na glória de Deus. Se você quiser convidar alguém também, às vezes a pessoa não tem coragem de vir na igreja, mas às vezes vai no parque, vai num momento desse. Os irmãos podem convidar também, amém? Um amigo, quem você quiser convidar, pode convidar para participar conosco lá. 9h da manhã, próximo domingo, amém? Amém, irmãos? Está entendido? Em nome de Jesus, que Deus abençoe, irmãos.
firme, em nome de Jesus. Vamos estar alertas, atentos e buscando o Senhor todo o tempo para a glória do seu santo nome. Receba a bênção final em nome de Jesus. Lembrando que o pastor Ricardo pediu para falar que hoje tem pastel, amém? Quem quiser participar vai ter pastel hoje na cantina, em favor do material da igreja, amém? Aleluia. Receba a bênção final. Aleluia. Senhor, abençoa o teu povo. Toma nas tuas mãos, Senhor, aqueles que estejam enfermos agora, irmã Érica, suas crianças, ó Deus, visita agora, na casa do Senhor com o Renato, Senhor, ó Deus, vai te encontrar agora, repreende todo mal, toda enfermidade, todo espírito mal, Senhor, que lance setas, ó Deus, sobre a vida do teu povo, de enfermidade, de males, em nome de Jesus. Declaramos a bênção do Senhor sobre a vida dos nossos irmãos, para a glória do teu santo nome, Senhor, que eles possam estar volta na tua casa, em nome de Jesus, Pai. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação, a poderosa unção, a chama do Espírito Santo de Deus, arda em nossas vidas, não só hoje, nem agora, mas para sempre, no nome de Jesus Cristo. Todos recebem conforme declarando. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Salve o teu irmão da parte do Senhor. Deseja aí uma boa semana e diga para ele: não deixa a chama apagar, irmão. Não deixa a chama apagar.